Bom dia, terceiro ano, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente vai continuar o nosso assunto de tendências de arte contemporânea. E hoje a gente vai falar de mais uma tendência, que é a arte conceitual, tá bom? Então, pegue seus cadernos para fazer anotações e vamos começar. Então, para começo de conversa, o que é arte conceitual? De onde é que vem essa palavra? O que ela define? Então, ela, assim como diz o nome, tá? Ela é uma expressão artística mais pautada nos conceitos, nas reflexões e ideias, em lugar de você estar muito preocupado com a aparência do objeto artístico em si. Então, nesse tipo de arte, a atitude mental, tanto de quem produz a arte quanto de quem assiste a arte, ela é mais importante do que o objeto artístico, tá? Em outras palavras, é uma arte-ideia em detrimento da arte visual, sendo o principal material da arte a linguagem, tá? Diante disso, os artistas conceituais preocupam-se em criar reflexões visuais para seus espectadores. Então, ele tem mais interesse de que os espectadores parem e pensem sobre os significados dessa arte, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um movimento artístico que critica o formalismo, tá? Critica essa coisa do formal da arte que existia antes. Ele só foi possível por causa das vanguardas europeias, né, e do modernismo, no caso no Brasil, essa arte moderna que veio quebrando padrões, e aí foi possível que eles tivessem liberdade para criar e trazer ideias, né, para o campo das artes, deixar a arte mais autônoma, sem estar presa a conceitos, e é capaz de revolucionar, tá? Muitos aspectos da arte, e de chocar o público, de fazer o público parar e refletir, e pensar sobre aquilo, o que isso quer dizer, tá? O termo arte conceitual foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo, escritor e artista estadunidense Henry Flint, em 1961, durante as práticas do Grupo Fluxus. O que era o Grupo Fluxus? Ele foi um movimento que reuniu artistas em todo o mundo, artistas de todas as vertentes, tá? Artistas de performance, artistas plásticos, artistas de teatro, de dança, tudo, tá? Todo tipo de arte estava dentro desse grupo, e ele era um movimento artístico que envolveu o globo, né? O mundo inteiro, e tinha como base fazer oposição principalmente à comercialização da arte. Aquela coisa de que a arte não está ali para ser comercializada, ela não é um produto para ser vendido, tá? Eles trouxeram novas definições à prática artística, dissipando os limites da arte. Então, eles foram bem além do que os vanguardistas foram, eles foram mais longe ainda, mesclando diversos conceitos com grande influência do dadaísmo. Agora, eles têm influência do dadaísmo, que a gente vai ver daqui a pouco, principalmente Marcel Duchamp, com essa coisa de você não ter limites na arte, de você usar objetos artísticos. Se ele traz uma ideia, você coloca. A diferença é que o dadaísmo não tinha interesse, ele era uma anti-arte também, mas como a gente falou lá nas vanguardas, ele não tinha interesse de ser uma ideia, de provocar uma reflexão nas pessoas. Ele achava que a arte era pura e não precisava ser entendida por ninguém. Já não só o Grupo Fluxus, mas a arte conceitual em geral, ele quer que as pessoas compreendam, ele quer passar uma mensagem. Lembra-se que tem uma linguagem, tá? Ele não se prende a regras, como o dadaísmo também não. Ele é anti-arte no sentido de anti-arte comercial, como o dadaísmo também era, mas ele difere no sentido de que ele tem uma mensagem, sim, a ser passada, e ele quer que as pessoas reflitam sobre aquela mensagem. O artista Sol Lewitt diz o seguinte sobre a arte conceitual: a própria ideia, mesmo se não é tornada visual, é uma obra de arte tanto quanto qualquer produto. Então, mesmo que eu não torne essa ideia, a ideia está só aqui, eu ainda não tornei ela visual, ela já é uma obra de arte para os artistas conceituais, tá? Então, a gente tem aqui a fonte de Marcel Duchamp,
para muitos estudiosos, ele foi um dos precursores da arte conceitual, no momento em que colocou um mictório no museu e chamou de arte, com a sua obra A Fonte, de 1917. Anteriormente, o artista já tinha elaborado outras obras que seguiam a mesma linha, como Roda de Bicicleta, em 1913. Ali, a ideia dos ready-mades, considerada uma anti-arte, não era o produto artístico em si, mas sim o conceito que estava por trás, o que o artista quis demonstrar e que levava mais ao processo reflexivo do que ao processo visual, tá? Então, o artista estava com mais interesse que as pessoas pensassem por que isso está aqui, velho, do que na beleza do objeto em si, tá? E a grande questão da arte conceitual era definir os limites e fronteiras do fazer artístico e baseada na pergunta, o que é arte? Então, a arte é tudo, a arte é nada, até onde determinada coisa pode ser considerada arte e depois ser definida que não é. E quem é que diz o que uma coisa é ou não arte? Quem são as pessoas responsáveis por definir que determinada produção é ou não arte? Quem são as pessoas certas para dizerem isso, tá? Então, eles começam a questionar e começam a fazer arte baseado nisso. Tá? Quais são as características básicas da arte conceitual? Então, primeira delas, ela é uma crítica ao formalismo e ao mercado de arte. Então, ela é básica, isso aí é a primeira característica. Ela faz uma crítica ao materialismo e ao consumismo, tá? Ela faz, mesmo ele sendo uma crítica ao materialismo e ao consumismo, como era a arte minimalista, né? O minimalismo, que ele não é só uma estética artística, mas também uma filosofia de vida, só que ele faz oposição, tá? A arte conceitual ao minimalismo, porque a arte minimalismo ela é muito hermética, ela é muito fechada, ela não dá muita liberdade às pessoas de criarem, ela tem algumas regras, e a arte conceitual não queria isso também. Faz uma popularização da arte como veículo de comunicação, ele quer que as pessoas acessem essa obra. A arte conceitual quer que você vá lá e olhe essa obra aqui de Yoko Ono, que tem uns suspensos, como se fossem pessoas sem corpos, e ela quer que você entenda, ela não quer que fique abstrato demais, ela quer que você compreenda, ela quer que você pare e reflita sobre os significados disso. Ao contrário de algumas artes abstratas e do abstracionismo informal e do abstracionismo formal, né, geométrico, que estava rolando nesse mesmo período. E a gente tem Jackson Pollock, que a gente viu em abstracionismo lá atrás, né? Então, a arte conceitual ela não quer esse abstracionismo total, ele quer que a arte seja popular e seja acessível, porque ela é um veículo de comunicação, ela quer que as pessoas compreendam. É uma arte mental e reflexiva, ela tem um radicalismo e um culto à anti-arte, assim como o dadaísmo. Rompe com a arte clássica formal, isso é base praticamente de toda a arte moderna, e a arte contemporânea faz esse rompimento. Aproveita para fazer uso de qualquer coisa que tenha à mão. Fotografias, textos, vídeos, instalações, performances de teatro e dança, qualquer material que o artista ache necessário a transmitir a sua ideia, tá? Então, os principais artistas da arte conceitual, falando a nível global, são Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Daniel Buren, John Cage, inclusive John Cage é na área da música, Nam Yeon Paik, Yoko Ono. Yoko Ono acho que é uma das maiores artistas do mundo na área de arte conceitual. A maioria das obras que vocês viram aqui nos slides são dela, tá? E ela já fez várias, né, na verdade, exposições aqui no Brasil. Inclusive, essa exposição que vocês estão vendo aí, essa obra que vocês estão vendo, é só um pedaço, tá, de uma sala chamada The War is Over. Ela está em português, porque foi a exposição aqui em São Paulo, a guerra acabou. E aí tem outros, Lawrence Weiner, Robert Barry, Charlotte Moorman, Sol Lewitt, que eu falei ainda agora, e Genko Gulan, tá? No Brasil, essa proposta de arte reflexiva atingiu o país, tá, a partir dos anos 70.
Aí sempre a gente tem um atrasozinho aqui, né? Um atraso não no sentido de que a gente está atrasado, é que demora a chegar algumas coisas, e também demora o Brasil a absorver algumas coisas. Alguns artistas conceituais que merecem destaque, o primeiro deles é Cildo Meireles, ele é um artista extremamente importante. Inclusive, ele começou sua obra também, uma das obras mais importantes dele foi Quem Matou Herzog, durante a ditadura militar. Nessa época, Herzog era um jornalista que tinha sido preso, foi um preso político, né? Ele foi preso por causa das suas ideias e das suas exposições no jornal e foi torturado e morto. Só que quando ele morreu, colocaram ele uma foto no jornal com o Herzog como se ele tivesse se suicidado na prisão. Só que, gente, é muito absurdo, porque a foto mostra ele enforcado de joelhos, como se o local onde ele estava era muito baixo, não tinha como ele se pendurar. Então, é como se ele tivesse se pendurado de joelhos, isso é meio que impossível, tá? O corpo humano, ele tende a lutar pela vida, é uma coisa meio involuntária, ele não conseguiria ter esse sangue frio para morrer, fora outras questões, outras situações que foram encontradas naquela foto que seria impossível ele ter se matado e, na verdade, ele morreu porque alguém matou ele. Então, ele vem com essa pergunta, quem matou Herzog? E ele faz um carimbo com essa pergunta e carimba várias notas do dinheiro na época. E foram muitas notas, e essas notas entram em circulação, e essa pergunta que ninguém responde se espalhou pelo mundo todo, e atualmente foi feita uma releitura dessa obra com a frase Quem Matou Marielle, relacionada a Marielle Franco, que até hoje não se tem uma resolução desse caso, e foi uma morte, um assassinato relacionado às suas posições também políticas, o fato dela ser uma mulher negra à frente da área de direitos humanos no Brasil, né, e ela foi assassinada por suas posições políticas, né? Isso é bastante claro. E uma outra obra foi feita em relação a ela, não só as frases que são pichadas nos muros do Brasil inteiro com essa pergunta, mas foi feito também uma obra semelhante a de Cildo Meireles, né, de Quem Matou Herzog, com essa frase. A gente tem outros artistas, como Arthur Barril, que era um artista plástico luso-brasileiro, Carlos Fajardo, artista multimídia, porque na arte conceitual também se usa várias plataformas midiáticas para serem usados, equipamentos eletrônicos, o que a pessoa quiser usar. Tá? José Rezende Filho, que era escultor arquiteto, Valtércio Caldas, artista gráfico, escultor e desenhista, Antônio Tunga, gente, o nome desse Antônio é gigantesco, não ia caber aqui no slide, então eu botei só o apelido dele. Antônio Tunga, que ele é ator, performer, escultor e desenhista. Né? Esses artistas todos são nossos contemporâneos, então eles estão vivos ainda, tá bom? Eu vou deixar para vocês lá, aqui, né, na verdade, na plataforma, uma atividade, né, para vocês fazerem a respeito, né, dessa arte conceitual, né, dessa tendência contemporânea. Façam lá e até a próxima. Tchau, tchau.